O ministro Fernando Haddad confirmou a volta da cobrança do imposto sobre o diesel a partir de 1º de janeiro e prometeu divulgar novas medidas econômicas ainda nesta semana. Uma delas é a criação de um programa para estimular a produtividade das indústrias relacionado ao abatimento do imposto de renda. Os empresários vão ter um estímulo a mais a adquirir máquinas mais modernas para aumentar a produtividade da economia brasileira. Sobre a reoneração do diesel, o ministro da Fazenda disse que a volta da cobrança do tributo deve causar um impacto de pouco mais de 30 centavos no litro, mas que na prática isso não vai significar um aumento no preço do combustível nas bombas para os consumidores, em função das últimas reduções promovidas pela Petrobras. Se você comparar o preço do diesel com o dia 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras, mesmo com a reoneração. Na verdade, a Petrobras hoje anunciou um segundo corte no mês de dezembro, né, que mais do que compensa a reoneração do dia 1º de janeiro. Então não há nenhuma razão para a gente ter impacto no preço do diesel. Ao contrário, deveria ter ainda uma pequena redução. Fernando Haddad confirmou que até amanhã o governo deve enviar ao Congresso uma medida provisória para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O projeto, que prorrogava o incentivo até 2027, foi vetado integralmente pelo presidente Lula, mas depois o Congresso derrubou o veto e a medida foi restabelecida. Haddad não adiantou detalhes da proposta. Quando isso acontecer, quando tiver na Casa Civil tudo bonitinho para ser publicado, eu chamo vocês para explicar as medidas muito prudentes, muito bem pensadas, para que nós possamos pensar em ter um orçamento mais equilibrado no ano que vem do que tivemos esse ano. Vamos continuar falando desse assunto com o Miguel Daoud. Daoud, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é esse impacto da volta dos tributos ao diesel realmente não chegará aos consumidores? E a segunda pergunta, na sua avaliação, qual que é a estratégia que o governo está preparando para derrubar a desoneração da folha de pagamento a partir de 1º de janeiro? Hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, cada dia uma grande novidade, né, que nos leva a ter que refletir a lógica das decisões do governo, porque muitas vezes tem certas decisões que não têm lógica, né? Mas vamos lá, a questão do diesel, em primeiro lugar, eu concordo plenamente com o ministro Haddad. Se nós levarmos em consideração a redução que a Petrobras já praticou em dezembro e contrapor com a incidência dos tributos PIS/COFINS a partir do dia 1º, evidentemente que ainda dentro dessa dinâmica tem um espaço, o aumento, a redução foi maior que esse aumento. No entanto, Petri, a gente sabe que existe uma defasagem ou uma compensação que você tem que ter em relação ao preço internacional, né, que é a paridade de preços. Mas eu vejo que, como nós temos uma economia em que os valores, né, os custos estão subindo demais, evidentemente que o preço dos combustíveis, a decisão será do posto, né, será dos postos de gasolina. Se o vendedor quiser repassar, ele repassa. Se não quiser, não vai repassar e fica elas por elas. Mas vamos torcer para que eles repassem, para que a gente tenha uma ajuda. O diesel é muito importante na composição dos custos de transportes, principalmente para o agronegócio e da inflação. A segunda pergunta, Petri, eu não concordo nada com o ministro, nada. O ministro, ele... desde do momento em que o governo Lula assumiu o poder, ele não fala em cortar gasto. Estava vendo aqui agora, Pedro, sabe quanto está a nossa dívida? A dívida do governo federal? 6 trilhões, está aqui, ó. 6 trilhões e meio essa dívida está chegando. 6 trilhões e meio, 2 PIB.
Hã? Representa 2 PIBs. Não, dois orçamentos, né? 2 orçamentos, né? Não, o orçamento é uma coisa, né? Porque aqui essa dívida, eu acho que dívida pública não foi feita para pagar, né? Ela foi feita para rolar. Agora, só que se você tem... Ontem eu passei em frente o impostômetro que tem ali na Rua Boa Vista. Estava em 3 trilhões. Está chegando o fim do ano. Se todos os entes da federação estão aí arrecadando 3 trilhões e o governo federal deve 6 trilhões, como é que paga isso? Com uma taxa de juros. Tanto que a composição dos juros esse ano vai ser de 800 bilhões. Então, na realidade, eu estou contando essa história para dizer que essa conversa do Haddad, mas todo mundo vai gostar. Não vai. O que eles precisam é de caixa. E eles vão tirar, né, a desoneração da folha, vão sacrificar vários setores intensivos de mão de obra na atividade econômica. Agora, é evidente, né, que as prefeituras até 142 mil habitantes não deveriam estar incluída nesses benefícios. Mas, no fundo, Petri, o governo, desde o momento em que o Lula assumiu, ele vem buscando tributar. E, para isso, ele concorda com 5 bilhões do fundo eleitoral, para isso ele concorda em repassar 56 bilhões de emendas para o Congresso Nacional. Então, há uma amizade, né, financeira entre o Executivo e o Legislativo, e quem paga essa conta, né, dessa amizade, eu te faço um favor aqui, você me faz aqui, quem é que paga? O povo brasileiro. É isso. Como que ele paga? Morando na rua, né, tendo uma renda baixa, não tendo assistência médica, não tendo educação, não tendo infraestrutura. Então é isso. Enquanto o Brasil não tiver um plano para a nação brasileira, que é uma nação fantástica, nós ficarmos na mão de políticos que não têm um mínimo, né, de visão de longo prazo, evidentemente, nós vamos ficar enxugando gelo como até então ficamos. Mas isso está no nosso DNA. Quem sabe um dia, né, essa geração que vem aí muda isso. E o Congresso deveria de ter a coragem, ao invés de bons deputados, lá vários deputados... Perfeito, Daúde. Faça um plano para o Brasil. Aí vocês vão brigar por outras coisas. O Brasil precisa de um plano. Dívida de 6 trilhões e 300 bilhões e o governo cada vez mais aumentando imposto, porque não tem como pagar as despesas e nem tem como pagar a dívida. Obrigado, Daúde. Uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Petro. Valeu.